Bom dia, é uma alegria nós reunidos. Estou com saudade, eu estou com saudade de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, as nossas pregações, os nossos cultos, e é uma alegria nós estarmos conectados assim, mas eu quero dizer para você, logo nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. A igreja vibrante, alegre, para frente, a igreja vencedora em todos os lugares. A igreja hoje está em todos os lugares, porque é a igreja que está na casa de cada um de vocês. E é bênção de Deus nós podermos nos conectar nesse momento, aqui através da palavra do Senhor. Nós já fizemos tanta coisa nesse culto, e agora nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu quero trazer para você hoje uma reflexão, que o tema da minha reflexão está em Lucas, no capítulo 12, no verso de número 13. E eu quero trazer para você como essa reflexão, um tema principal. Eu quero fazer um desafio a você. E o desafio é: experimente confiar em tempos de incerteza. Experimente confiar em tempos de incertezas. Olha só para você ver. Então eu quero agora, todos vocês, inclusive agora eu tenho usado uma expressão nesses dias, que nós estamos fazendo culto online, eu tenho chamado de família estendida. Nós temos a nossa família Nazarena, que são os membros da nossa comunidade, e a nossa família estendida são as pessoas que nós temos alcançado nos mais diversos locais onde essas transmissões chegam. Esses dias atrás eu interagi com uma pessoa de Santos, eu interagi com uma pessoa lá de Presidente Prudente. Eu estou interagindo com gente de vários lugares do nosso Brasil. Olha que coisa interessante. Agora deixa eu dar uma dica para você. Você que está acompanhando o nosso culto, de repente você está lá em Presidente Prudente. Escreve assim: pastor, sou de Presidente Prudente, eu sou de Santos, eu sou de tal lugar. Vai escrevendo aí de onde você está acompanhando o nosso culto, para que a nossa equipe pastoral possa dar um alô para você, possa ligar para você. E de repente, se você precisar de alguma oração, nós estamos aqui também para interceder no plantão com vocês, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Lucas no capítulo 12 e no verso de número 13. Lucas no capítulo 12, no verso de número 13. E o texto ali, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Olha o que diz assim, ó. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu-lhe Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Olha que coisa interessante. Você sempre vai encontrar Jesus dialogando. Sempre. E nesse texto aqui, dentro do contexto que nós estamos lendo, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque existe um ensinamento profundo aqui. E eu quero levar você a essa reflexão esses dias que nós estamos vivendo com essa questão do Covid-19. Porque o Covid-19, ele trouxe para nós, a pandemia impactou as principais economias do mundo. Paralisou competições esportivas como Fórmula 1, paralisou, por exemplo, a Olimpíada de Tóquio. 90% da frota aérea mundial está no chão. Olha só, as grandes universidades do mundo estão paradas. E eu quero, quando nós olhamos esse contexto, nós olhamos um contexto do macro, mas também nós olhamos no contexto também da nossa família ali, do micro. A nossa família ali é o pai que não está indo trabalhar, o filho que não está indo estudar, às vezes alguém que ficou desempregado. E esse texto aqui, Jesus, ele traz uma luz para nós maravilhosa.
Então Jesus, ele sempre nos comunica. E Jesus, quando ele está comunicando, você vai observar que Jesus, ele sempre está comunicando e existe uma multidão ao redor de Jesus. Às vezes, quando Jesus está comunicando, os discípulos de Jesus estão no meio da multidão. E mesmo Jesus, ele falando à multidão, ele está falando algo específico para os seus discípulos. Ele não está comunicando, a multidão está ali, mas ele está ensinando especificamente os seus discípulos. Observa aqui nesse texto, que Jesus aqui ele trata o antes e ele trata o depois. E no meio daquilo que Jesus está tratando, Jesus ele coloca um exemplo. Olha para você ver aqui que Jesus diz assim no verso 13: alguém da multidão lhe disse, mestre. Então aqui nós observando que é alguém da multidão que está indagando a Jesus. E Jesus aqui ele faz um alerta, ele faz uma advertência. Ele fala assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Então aqui Jesus ele tem um ensinamento antes e Jesus tem um ensinamento depois. O ensinamento antes aqui é: cheque as suas motivações. Cheque as suas motivações. Jesus aqui ele tem um ensinamento antes sobre o perigo das nossas motivações enganadas, as nossas motivações erradas. E depois aqui, se você for ver lá no verso de número 22, olha que coisa maravilhosa, ó. Verso de número 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao vez de comer, nem com o seu próprio corpo, quanto o que você vai vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam nem colhem e não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Olha aí, Jesus aqui tem um ensinamento antes, Jesus tem um ensinamento depois. O ensinamento antes, alguém da multidão indaga Jesus e Jesus está tentando nos ensinar sobre o perigo das motivações erradas. E o ensinamento depois é sobre a ansiedade. Jesus, ele é maravilhoso. Olha só, não, e aí eu quero dizer para você, diante das incertezas, diante dessa situação macro que nós estamos vivendo, ou talvez diante da situação corriqueira da vida, que você não está podendo abrir o seu salão, que você teve que talvez despedir os seus funcionários, talvez você teve que ficar desempregado. Eu quero dizer uma palavra para você, é o seguinte: não tenha medo, creia somente. Porque Jesus, ele traz aqui dois ensinamentos profundos para a nossa alma hoje, para que nós possamos descansar no Senhor. Primeiro ele fala assim, cuidado com as suas motivações, e depois ele está falando o quê? Não fique ansioso. E no meio aqui, Jesus ele traz um ensinamento profundo. Então aqui, eu quero mostrar aqui para vocês algo nesse texto, que Jesus ele vai nos ensinar duas coisas profundas que nós precisamos. Jesus está querendo comunicar algo sobre o perigo das motivações e o perigo da ansiedade. Então, o que Jesus ele faz aqui? Para nos ensinar sobre o perigo das motivações erradas e o perigo da ansiedade. Olha aí, Jesus contou-lhes uma parábola, verso 16. O que ele diz? Diz que certo homem rico produziu muito e ele pensou consigo mesmo: eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que vou fazer, eu não tenho como armazenar a minha colheita. Então disse: já sei,
eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite na sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que história extraordinária. Jesus aqui conta a história de um homem que ele chega diante de Jesus e ele indaga Jesus pedindo que: Jesus, fala para o meu irmão dividir a parte da herança comigo. É interessante nós entendermos o contexto da cultura judaica, que um homem, quando ele deixava a herança, se ele não tinha filhas, a herança ficava para os filhos homens. A herança só ficava para as mulheres caso ele não tivesse filhos homens. E o primogênito, ele tinha o direito de uma parte maior. E aqui nós devemos perguntar, nós devemos perceber que há esse homem aqui emocionalmente ele não está bem. Esse homem aqui, ele é uma situação assim que às vezes nós encontramos: você está em um jantar de amigos e de repente está ali um casal. E junto com os amigos, talvez a esposa está com um coração inquieta, ela está emocionalmente, ela não está bem, e no meio dos amigos ela abre um problema. Ela abre um problema do relacionamento, ela abre um problema do casamento, não é assim? Esse homem aqui emocionalmente não está bem. E nós não sabemos aqui também se ele queria indagar Jesus para ver qual seria o posicionamento de Jesus diante da lei judaica. Agora, por que é que esse homem está indagando Jesus? Será que esse homem aqui, ele não tem o suficiente para sobreviver? Uma pergunta. Será que está faltando para ele o básico para ele sobreviver no dia a dia? Ou será que esse homem ele tem uma necessidade no coração dele ter um pouco mais, para que esse um pouco mais possa trazer para ele segurança e estabilidade? Ou será que esse homem ele colocou agora toda a sua segurança nas riquezas dele e a riqueza, o dinheiro, os bens se tornaram para ele o quê? Aquilo que é uma ambição, é um desejo, é uma idolatria. O que será que aconteceu com esse homem, né? Não, esse aqui é o primeiro desafio que Jesus lança para os seus discípulos. Cuidado, né? Cheque as suas motivações. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós percebemos claramente na nossa sociedade que há uma preocupação exacerbada dos políticos e das grandes empresas. Eu não estou dizendo que não deve haver essa preocupação. Mas será que nós estamos preocupados porque está faltando o básico para nós sobrevivermos? Ou nós estamos com um tipo de preocupação no nosso coração, de nós querermos um pouco mais para que nós possamos preservar a nossa riqueza, o nosso patrimônio, e nós nos sentirmos seguros por aquilo que nós temos e não a nossa confiança em Deus? Quais são as nossas motivações diante do momento que nós estamos vivendo? Antes de nós sairmos por aí falando, pensando e ter atitudes assim ou assado, quais são as nossas motivações? Olha aí o que diz o texto, né? Esse homem, ele revela que emocionalmente ele não está bem. E aí, olha o que Jesus dá esse ensinamento: cuidado com as suas motivações. E nessa história aqui, que Jesus conta, né? Diz assim que o homem, ele prosperou. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é pecado prosperar, não é pecado enriquecer,
Não, eu conheço pessoas na nossa comunidade e nós conhecemos personagens bíblicos que esses homens prosperaram, esses homens enriqueceram. Nós vamos encontrar, por exemplo, Isaac, diz assim que ele ficou em Gerar, e a Bíblia diz assim que tudo que Isaac ele fazia prosperava. Diz assim que o homem enriqueceu de tal forma que chamou a atenção das pessoas daquela terra para ele. Não é pecado você gerir bem aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Agora, nós vamos olhar nesse texto aqui que Jesus, ele revela aqui a motivação e a preocupação desse homem. Porque Jesus aqui no verso de número 15, ele revela, né? Ele fala assim, cuidado, ele fala assim, ó, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Aqui há uma preocupação exacerbada em ter mais. Há uma linha muito fina que separa a nossa preocupação de ter um pouco mais para que nós possamos ter segurança e a adoração, a ganância naquilo que nós temos. Agora, não existe somente ganância por dinheiro. Quando nós vamos ver a palavra de Deus, Provérbios, né? Ele mostra que existem muitos tipos de ídolo, muitos tipos de ganância, né? Esse homem aqui, ele passou a confiar nos seus recursos financeiros, nos bens materiais, e os bens materiais para esse homem aqui passa a ser a essência da própria vida. É mais ou menos assim. Eu deixo de ter a minha própria identidade e eu passo a ser aquilo que eu tenho. Existem pessoas que dizem assim, né? Ai, sem essa bolsa eu não sou a mesma pessoa. Já imaginou uma coisa dessa? A pessoa deixou de ser alguém e passou a ser uma bolsa. Quando eu estou sem esse carro eu não sou a mesma pessoa. Você já imaginou um negócio desse? As pessoas confundem a própria identidade com aquilo que tem ou com aquilo que é. Existem pessoas que deixam de ter vida porque tem um emprego, porque ele deixa de ser alguém. E Jesus, ele está falando assim, cuidado, a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. Jesus lança luz aqui nesse dilema, qual é a motivação desse homem? Ele fala assim, contra todo tipo de ganância. E a ganância aqui aponta o problema desse homem. Cheque as suas motivações. Por que é que você está tão preocupado? Por que que você anda tão preocupado? Por que você está buscando isso ou aquilo? Por que é que você não está dormindo direito? Por que é que você está sem paz? Nós estamos hoje preocupados com o nosso sustento, nosso alimento diário? Ou o nosso problema é ter um pouco mais para que nós possamos ter conforto e segurança? Ou nós já transformamos os recursos financeiro, está dominando as nossas vidas, as nossas ações e as nossas palavras. Jesus está falando, tenha cuidado, meu irmão. Fique alerta, tenha um cuidado, fique alerta, presta atenção. E Jesus acrescenta, contra todo tipo e forma de ganância. O autor de Eclesiastes, ele nos fala de muitos tipos de ganância. Né? Ele fala ganância vinculada ao prazer, ganância vinculado ao conhecimento. Outra forma de ganância, ganância vinculada ao trabalho, projeto de vida. Quantas vezes nós deixamos de ter um tempo de qualidade com a família por causa que o nosso projeto ele se torna algo muito maior do que a nossa família? Os nossos sonhos pessoais se tornam muito mais importantes do que os nossos filhos. É um tipo de ganância. Quantos empresários, quantos executivos, quantos pilotos de avião já destruíram a família por causa do trabalho? É o que Jesus está falando aqui. A ganância é o anseio, é o desejo por ter mais que o necessário, ter mais que o essencial. Essa crise do Covid-19 tem revelado ídolos na nossa cultura. O apóstolo Paulo lá em Colossenses no capítulo 13, no verso 5, ele diz,
façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E Paulo cita muitas coisas ali que pertencem à natureza terrena. Mas ele chega também em uma coisa que ele diz: a ganância. A ganância. Perceba a ganância, que é a idolatria, que gera ídolos no nosso coração. O que Jesus está tentando dizer aqui, que esse momento que nós estamos tendo, que eu estou chamando de um tempo de descanso, né? Um tempo de descanso da natureza, um tempo de descanso da igreja, um tempo de descanso para todos nós. O sabá, gente, o descanso, ele demanda confiança e descanso. Esse tempo sabá significa descanso. Esse período que nós estamos vivendo demanda confiança e descanso. O sabá é um conceito do Velho Testamento. Deus disse assim, ó, vocês vão trabalhar, mas vai chegar em um momento que vocês vão ter que descansar. Deus, ele também descansou. A Bíblia diz assim que Deus, ele foi lá no primeiro dia, no segundo dia, mas no sétimo ele descansou. Por que é que Deus descansou? Deus, ele precisa descansar? Não. Deus, ele é Deus. Se Deus precisasse descansar, ele não era Deus. Mas Deus descansou para deixar uma lição espiritual que eu e você precisamos de descanso. Às vezes, nesse momento, é um momento que está demandando em nós o quê? Confiança em Deus. Esse movimento do sabá demandava para aquele povo uma profunda confiança em Deus. Por quê? Era um ano que ele não ia arar a terra, que ele não ia semear, que ele não ia prosperar, ele não ia negociar. Quantas pessoas nós estamos vivendo assim, né? Não, nós não estamos podendo fazer nada nesse momento que possa agregar valor financeiro, prosperidade na nossa vida. Aqui demanda uma coisa: confiança em Deus. Meu irmão, confie em Deus. Confie em Deus. Fiquem de sobreaviso. Essa palavra é uma palavra de vida para você. Não, isso aqui nos leva a um outro desafio que Jesus coloca no texto, tenha um propósito maior. Deixa eu contar uma história aqui para você. Esse homem aqui, ele é um homem que ele conversa consigo mesmo. Você presta atenção aqui, que esse homem aqui, ele está conversando consigo mesmo. O que eu farei isso, eu farei aquilo. Mas esse homem, ele chega em um ponto na vida dele, que ele fala assim, eu tenho o suficiente, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Eu vou esperar esse Covid-19, ele pode demorar 1 ano, eu tenho dinheiro para sobreviver até 3 vidas. Pode demorar 5 anos, eu tenho dinheiro para viver 5 anos, eu tenho muito no celeiro, eu armazenei, eu tenho muitos carros, eu tenho dinheiro aplicado, eu estou tranquilo. Um dia, esse homem acorda e ele percebe que a temperatura do corpo dele não está muito boa. Ele põe a mão na testa, puxa vida, eu acho que eu estou um pouco quente. De repente ele começa a tossir, uma tosse seca, de repente ele começa a ter coriza. De repente esse homem perde o paladar e esse homem vai para o hospital. E quando esse homem chega lá no Sírio-Libanês, mesmo sendo sírio-libanês, os médicos falam para ele assim, ó, toda a nossa estrutura está super lotada. Você vai ter que ficar aqui no corredor do hospital esperando uma vaga de um respirador. E aquele homem morre ali no corredor do hospital porque não tinha um respirador. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando, porque olha o que ele diz assim, ó. Então lhes contou essa parábola, certo homem rico produziu e ele pensou consigo mesmo. Olha como que ele acaba o texto aqui no verso, ó, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, coma, alegre-se. Insensato, tenha um propósito na vida maior. Dias atrás eu fiz um vídeo sobre Covid-19, trabalhar ou ficar em casa.
Quem aqui estaria preparado para perder um ente querido? Eu não estou. Minha mãe tem 82 anos, eu não estou preparado para perder a minha mamãe. Agora, quem aqui está preparado para fechar a empresa, mandar todos os funcionários embora e passar por um tempo assim de escassez? Tem muita gente que não está. Então, é um momento difícil e de difíceis decisões. E nós temos que checar as nossas motivações. Agora, nós precisamos entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. E nós temos que buscar um propósito maior em tudo isso. Porque Jesus aqui, ó, essa noite lhe pedirão a alma. O que Jesus fala? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí nós temos que perguntar, né? O que é ser rico para com Deus? Esse homem usa o acúmulo dos bens, que se tornou ídolo na vida dele, para ele declarar a sua autonomia, e ele não depende de ninguém, nem de Deus. Nem de Deus. A palavra do Senhor, ser rico para com Deus, a Bíblia fala assim: bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que é? É assim, ó. É aquela pessoa que vai de mãos abertas, com o coração aberto diante de Deus, sabendo que é a sua graça que nos alcança e que não existe nada nessa vida que pode trazer segurança para com o homem. Isso é ser rico para com Deus. Bem-aventurado o pobre de espírito. Sabe o que é ser pobre de espírito? É aquele homem, é aquela mulher que não é autossuficiente espiritual e que ela depende única e exclusivamente de Deus. Esse homem, ele usa o acúmulo dos bens como um ídolo e segurança para declarar autonomia até diante de Deus. Deus, ele é a nossa segurança em tempo de escassez. Experimente confiar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração, seja rico para com Deus. Olha o que diz o texto. Queridos, essa lógica é equivocada, porque quando ele declara que ele não depende de ninguém, ele está dizendo que não depende nem de Deus. Nós estamos vivendo num momento que existem pessoas que falam assim: depende de Deus. Mas no fundo, o coração está firmado naquilo que ela possui. E não totalmente em Deus. E o equívoco está que os seus recursos materiais e os seus bens materiais se tornaram para ele um Deus. E ele colocou a sua esperança na quantidade de bens que ele possui. E aí Jesus aqui, ele conclui esse texto para a gente finalizar de uma forma maravilhosa. Jesus disse: a vida de um homem não está condicionada à quantidade de bens que ele possui. Ele pode ter muitos bens e ser um miserável. Ele pode ter muitos bens e ser um deprimido. Ele pode ter muitos bens e ser um angustiado. Ele pode ter muitos bens e não ter uma família estruturada. Quantos homens nesse momento estão tendo que ficar em casa e muitos casamentos estão se desmanchando? Sabe por quê? Porque ele tinha muitos bens, mas ele não tinha uma família estruturada para esse momento. A violência nesse momento contra a mulher subiu 35%, porque existem muitas pessoas que têm muitos bens, mas não têm uma estrutura emocional para conviver com alguém que ele diz que ama. Esse momento que nós estamos vivendo, Jesus caminha dizendo que ele é insensato, e o que acontece aqui, esse sujeito tem condições de viver o resto da vida sem se preocupar, e ele confia plenamente nos seus recursos financeiros. Bom, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que vai demandar muita generosidade de todo mundo. Eu fui essa semana no açougue comprar carne e eu vi na frente uma tábua
com muitos alimentos ali. Eu perguntei para ele assim, não, os clientes estão chegando aqui, estão doando. E aliás, eu quero dar uma dica para você, que eu quero na semana que vem, nós fazermos aqui uma campanha da generosidade e a campanha do amor. E eu vou explicar para você como que vai funcionar. Você vai vir aqui pegar o seu kit de Santa Ceia, você vai doar um alimento e nós vamos estar aqui intercedendo pelas pessoas. Você não vai ter necessidade nem de descer do seu carro. Nós vamos estar aqui intercedendo por você. Não, e nesse texto aqui, nós precisamos entender que vai demandar esse momento de crise, esse momento vai demandar de nós generosidade. Talvez alguns de vocês pensam assim, mas como eu vou ser generoso? Não, eu preciso me salvar. Se eu for generoso, cuidado. Jesus, no outro texto, ele diz assim, aquele que tenta salvar a sua própria vida, acaba perdendo a sua vida. Nós não temos condição de salvar a nossa própria vida, nós dependemos de Deus. Que coisa maravilhosa. Cheque as suas motivações. Tenha um propósito maior de vida. E cuidado com o perigo da ansiedade. Eu quero terminar essa mensagem aqui com três indagações para você. Primeiro, cheque as suas motivações. Qual é a razão da sua ansiedade? A sua preocupação tem a ver com o sustento do essencial? Ou nós estamos nesse momento vivendo a ansiedade pela perda da possibilidade de ter um pouco mais? Segundo desafio para você é, seja generoso. Seja generoso para com os seus filhos, para com a sua esposa, para com o seu funcionário, para com as pessoas à sua volta, para com as pessoas no seu condomínio. E terceiro, tenha um propósito maior. Viva esse momento com os pés na terra. Com os pés na terra. Mas os desafios estão aí. Nós temos que responder aos desafios aqui. Mas respondendo a esses desafios com os valores e princípios do reino de Deus. Nós temos que responder esses desafios, mas sempre pensando num propósito maior. A Bíblia diz o seguinte, que o que adianta o homem tentar acrescentar um côvado diante daquilo que ele tem que ser ou fazer? Deixa eu desafiar você. Confie em tempos de adversidades. Não retenha aquilo que é de Deus. Não retenha aquilo que você pode ajudar alguém. Não retenha para o seu funcionário. Seja generoso. Viva com um propósito maior e tire a ansiedade do seu coração. Deus falou para mim profundamente nessa palavra e eu oro para que o Espírito Santo possa falar no seu coração também. Você sabe o que é um pastor durante 17 anos, todos os domingos, pregar para um público de mais de 900 mil pessoas e de repente você desmonta tudo, você acaba com tudo, você acaba a agenda, acaba casamento comunitário, encontro de casais, grupos de comunhão, você desmonta toda aquela estrutura que você estava confiado e você estava naquela rotina. Isso demanda a gente confiar no Senhor. Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. E eu quero convidar você nesse momento agora a orar comigo. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença cada filho, cada filha tua, Senhor, que nesse momento está ouvindo a tua palavra e talvez alguém que está ouvindo essa palavra depois de pregada já. Senhor, que o coração do teu filho possa estar depositado completamente no altar da cruz e essa pessoa possa depender única e exclusivamente do Senhor, porque não importa as circunstâncias, não importa, Senhor, em nome de Jesus, o momento, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Que o nosso coração seja inclinado à generosidade, que nós possamos ter um propósito maior e que a ansiedade possa sair do nosso coração. Que eu digo para você essa manhã, que o mesmo Deus, segundo a sua riqueza em glória, o apóstolo Paulo disse, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Esse tempo de escassez, esse tempo de descanso, Deus está renovando as suas forças para voos mais altos.
A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão e não se cansarão. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e até a noite, onde o pastor Márcio trará uma palavra do céu para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.